mestre. Neste momento, teremos a palestra Casos Práticos e Pitorescos das Prestações de Contas Eleitorais, do ponto de vista do Ministério Público, que será apresentada pelo senhor Procurador de Justiça, doutor Emanuel Girão. Muito obrigada, doutor Emanuel. Doutor Emanuel Girão, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, mestre em Ordem Jurídica Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, professor de Direito Eleitoral da Universidade de Fortaleza, Unifor, coordenou o Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público nas eleições de 2008, 2010, 2016, 2018 e 2020. Atuou como promotor auxiliar do Procurador Regional Eleitoral do Ceará na eleição de 2012. Atualmente coordena mais uma vez o CAOPEL do MPCE. Com a palavra, o doutor Emanuel Girão. Muito obrigada. Tem um microfone ali. Postos. Já quer? Pronto. Então vamos, que aí a gente já aproveita já. Doutor Rodrigo. Pronto. Vamos aqui também, então, chamar, né, já aproveitar aqui para falar logo em seguida. A gente vai continuar aqui também com esse mesmo tema, no caso, pontos polêmicos nas análises de prestação de contas eleitorais. Doutor Rodrigo Cavalcante. Pronto. Doutor Rodrigo Cavalcante, bacharel em Direito e em Economia pelo UFC. Pronto, mestre em Economia, também pelo UFC. Pós-graduada em Direito Eleitoral pela Faculdade Integrada de Brasília, em Direito Corporativo, em Direito Processual Civil e em Linguística, da Faculdade Integrada de Brasília. Servidor ocupante do cargo efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, atualmente à frente da Secretaria de Controle Interno e Auditoria. Autor do livro Eleições 2022, Arrecadação, Despesas e Prestação de Contas, Sentenças e Consequências, publicado pela editora Itala, na 3ª edição. Professor da Faculdade CDL nas disciplinas Hermenêutica Jurídica e Direito Normativo e Técnica Legislativa. Professor na pós-graduação da Unifor em Direito Eleitoral. Pronto, então começamos aqui a dinâmica com o doutor Emanuel, certo? E logo em seguida, o doutor Rodrigo, muito obrigada, já está aí a postos, muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos. É uma grande honra comparecer nesta casa para trazer um pouco da experiência do Ministério Público em relação à prestação de contas eleitorais, né? Gostaria de saudar o doutor Haroldo Santos Filho, não o conhecia pessoalmente, mas sei que ele faz parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, já vi manifestações dele lá no grupo, que eu também faço parte, mas eu me manifesto pouco, né? E é muito importante que a sociedade participe desses movimentos, né? Saudar também o doutor Alexandre de Pietra, doutor Elson Amorim e o doutor Rodrigo Ribeiro Cavalcante, que atua no TRE exatamente nessa área da prestação de contas. Como membro do Ministério Público, né, eu jamais viria aqui falar para profissionais de contabilidade sobre normas de contabilidade. Então, eu vou dar um enfoque, né? Qual é a visão do Ministério Público? O que é que o Ministério Público busca na prestação de contas eleitorais, né? Antes, eu gostaria até de fazer uma introdução. Eu estou no Ministério Público desde 1996, mas eu poderia estar aí, ao lado de vocês, né, assistindo a palestra aqui de outro membro do Ministério Público. Por quê? Porque em 1984, quando eu fiz vestibular, eu escolhi exatamente o curso de Ciências Contábeis, né? Se alguém aqui for da turma da UFC de 1984, né, eu não me lembro mais de ninguém, né, mas eu era dessa turma, e o que aconteceu, né, foi que naquele ano eclodiu uma greve, né, e para não ficar sem fazer nada, eu fiquei cursando Direito na Unifor. Quando terminou o primeiro semestre de 1984, pela primeira e única vez na história, o semestre foi perdido, né? E aí, 84-2, eu estava no primeiro semestre de contabilidade e no segundo semestre do curso de Direito na Unifor, quando saiu um concurso para bolsista do Banco do Nordeste, que era a melhor bolsa, né,
para o nível de graduação da época. E eu corri e me inscrevi pelo curso de Direito, né? Depois, minhas colegas lá do curso de Ciências Contábeis foram à direção do BNB e eles abriram a exceção, permitiram a inscrição lá no processo seletivo sem ter 18 créditos, que era um dos requisitos, né? Mas como eu já estava inscrito, e aí quis o destino que eu passasse nesse processo seletivo, passei a atuar lá na assessoria jurídica e fui forçado a abandonar as ciências contábeis, né? Mas, da minha vontade, eu teria feito ciências contábeis, porque eu pretendia fazer concurso, e naquela época, concurso bom era na área bancária, né? Tanto é que eu cheguei a trabalhar também, além do Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, fiz um concurso para o Banco Central, e passei e não fui chamado, porque vejam como a política interfere na vida da gente, né? O Collor foi eleito e ele suspendeu todas as nomeações, né? Então, quem passou naquele concurso do Banco Central, alguns entraram através de medida judicial, mas eu preferi não arriscar e acabei depois entrando no Ministério Público e hoje estou aqui, né? O Ministério Público Eleitoral, ele tem uma organização diferenciada. Nas eleições municipais, atuam os promotores eleitorais, que são membros do Ministério Público Estadual. Nas eleições estaduais, perante o TRE, quem atua é o Procurador Regional Eleitoral, que é um membro do Ministério Público Federal. E lá no TSE, atua o Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República, que também é do Ministério Público Federal. Os promotores eleitorais, eles atuam nas prestações de contas das eleições municipais. Quem vai se pronunciar nas prestações de contas das eleições de 2022 será o Procurador Regional Eleitoral, né, que atua perante o TRE, e lá no TSE o Procurador-Geral Eleitoral. E isso faz toda a diferença. Os senhores sabem melhor do que eu que eleição municipal e eleição estadual e nacional são realidades totalmente diferentes. E a qualidade da prestação de contas também, né? Nas eleições municipais, tem muitos candidatos que se aventuram e não se preocupam com prestação de contas, né? E depois simplesmente não presta contas ou apresenta qualquer arremedo lá de prestação de contas. Já nas eleições estaduais e na eleição presidencial, as prestações de contas elas são melhor elaboradas, né? Muito mais. E, obviamente, que isso não é responsabilidade dos contadores, né? Dos profissionais de contabilidade, porque ninguém tem condição de fazer milagre, né? Na minha opinião, a prestação de contas eleitorais é uma das etapas mais importantes do processo eleitoral. Por quê? Porque você vai tomar conhecimento quem é que está financiando o candidato. Vocês sabem que não existe almoço grátis, né? Então, quem financia o candidato hoje, ele vai querer alguma contrapartida amanhã, quando o candidato for eleito, né? Então, é muito importante ter uma visão da movimentação financeira da campanha, de onde vêm os recursos, em que esses recursos estão sendo gastos. O Ministério Público, ele olha para a prestação de contas de uma forma diferente do profissional de contabilidade. O profissional de contabilidade, né, e eu acho que, hoje em dia, eu acho que a partir de 1º de janeiro, os candidatos já deveriam ter um profissional de contabilidade ali na sua consultoria, orientando, né? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, né? Então, o profissional de contabilidade, ele precisa apresentar, né, aquele documento formal à Justiça Eleitoral para cumprir aquela obrigação do candidato da prestação de contas. E fazer isso de uma forma que não traga nenhuma consequência prejudicial
ao candidato, né? E muitas vezes isso foge ao controle, né, do profissional de contabilidade, do advogado, né? O Ministério Público, ele olha para a prestação de contas exatamente no intuito de observar se houve prática de algum ilícito grave na movimentação financeira da campanha. E quais seriam esses ilícitos graves que podem acontecer durante uma campanha eleitoral? A Constituição, ela diz lá no artigo 14, parágrafo 9º, né, ela tem como princípios a defesa da normalidade, da legitimidade das eleições contra o abuso do poder econômico e do abuso do poder de autoridade. Então, primeiro ponto, eleição não pode ser uma disputa onde quem tenha mais dinheiro ganhe. Eleição não pode ser uma disputa onde quem tem poder de mando sobre a máquina governamental vence. Eleição tem que ser uma disputa marcada pela igualdade de oportunidades entre candidatos e partidos. A normalidade e a legitimidade das eleições serão aferidas exatamente pela observância das normas de arrecadação e gastos de campanha eleitoral. Então, esse é o olhar que o Ministério Público vai ter em relação às prestações de contas, né? Quando o candidato e o partido, eu vou me ater mais ao candidato, né, apresenta a prestação de contas, a prestação de contas será objeto de um julgamento formal pelo Poder Judiciário e, ao final, nós podemos ter 4 resultados possíveis, né? Está tudo perfeito, não tem nada errado, contas aprovadas. A prestação de contas tem pequenas irregularidades que não comprometem a análise da movimentação financeira da campanha. Ela será aprovada com ressalvas, né? Não são irregularidades graves, né? Acho que os antecessores até falaram sobre isso, né? Às vezes a Justiça Eleitoral ela não se preocupa muito com formalidade, ela quer saber a movimentação financeira dos recursos, né? Terceiro resultado possível, desaprovação. A prestação de contas, ela traz irregularidades graves que o resultado tem que ser pela desaprovação. E o último resultado é a não prestação de contas. Passou o prazo para prestar contas, o candidato simplesmente não atendeu, né? O prazo está lá na lei, né? Mas mesmo o prazo estando na lei, se o candidato não apresenta prestação de contas, a Justiça Eleitoral ainda o notifica. Você não está esquecendo de nada, não? Cadê a prestação de contas, né? E aí, se o candidato se quedar silente, aí terá um julgamento como contas não prestadas. Qual é a consequência para contas desaprovadas e para contas não prestadas? Até um tempo atrás, né, nessas duas hipóteses, o candidato ele deixava de ter quitação eleitoral. Ora, se você não cumpriu uma obrigação eleitoral, você não está quite com a Justiça Eleitoral. Mas aprovaram uma lei, né, modificaram. Então, hoje, o candidato ele só deixa de ter quitação eleitoral se ele tiver contas julgadas como não prestadas. Por incrível que pareça, né, candidato que tem contas desaprovadas não perde a quitação eleitoral. Então, ele não sofre nenhuma consequência grave pela desaprovação. Ele não deixa de ser diplomado, ele não deixa de tomar posse, ele não deixa de exercer o cargo se suas contas forem desaprovadas. O que vai acontecer
é que aquelas contas desaprovadas, né, elas serão encaminhadas ao Ministério Público, para o Ministério Público analisar exatamente se houve ilícitos graves que justifiquem o ajuizamento de uma ação, se houve prática de crimes eleitorais, né? No processo de prestação de contas, eu acho que até às vezes algum de vocês pode pegar um parecer lá do Ministério Público ou um despacho do juiz e dizer assim, rapaz, esse daí não tem a menor noção de contabilidade, sabe nem o que é que está falando, né? E não sabe mesmo não, né? É por isso que a Justiça Eleitoral, ela convoca, né, auditores, né, profissionais que tenham esse conhecimento, porque o conhecimento da Justiça Eleitoral, né, do juiz, o conhecimento do Ministério Público é um conhecimento jurídico, né, tá certo? Então, às vezes, vocês podem ficar com essa sensação. Agora, esses profissionais que são recrutados pela Justiça Eleitoral e que elaboram um relatório, né, a partir daquele relatório, o Ministério Público vai olhar, opa, o que foi que aconteceu aqui? Né? Então, exatamente, dependendo do que tenha acontecido ali, é que o Ministério Público poderá ajuizar as ações eleitorais respectivas, né? Quais são os ilícitos que podem ser detectados em uma prestação de contas, a partir de uma prestação de contas, né? Vejam que a prestação de contas é como se fosse a ponta de um iceberg, né? Ó, rapaz, tem coisa errada aqui, né? Eu vou puxar que tem mais coisa embaixo, né? Então, a partir dali, né, que o Ministério Público ele vai atuar. Existe uma diferença entre ilícitos eleitorais cíveis e crimes eleitorais, que são os ilícitos eleitorais penais, né? Os crimes eleitorais, eles são punidos com aquelas penas privativas de liberdade, né? Reclusão, detenção, né? Também tem multa, prestação de serviço, são penas previstas no Código Penal. Então, esses são os crimes eleitorais, os ilícitos eleitorais penais. Candidato não tem medo de crime eleitoral. Eu digo isso para vocês com toda sinceridade. Eu já ouvi um candidato dizer, não, isso aí não tem nada não, isso aí é só crime, né? Ou seja, crime, preocupação zero, né? O que candidato tem medo são os ilícitos eleitorais cíveis. São aqueles ilícitos que trazem para ele sanções eleitorais. Cassação do registro, você está fora da eleição. Você praticou uma falta grave aqui, cartão vermelho, está fora da eleição, né? Cassação do diploma, você foi eleito, foi diplomado, mas você cometeu uma irregularidade grave, seu diploma está cassado, né? Candidato tem medo de cassação do registro, cassação do diploma e inelegibilidade, né? Inelegibilidade significa ele não poder concorrer, né, às eleições durante um certo período, né? Então, a preocupação maior do Ministério Público é exatamente em relação a esses ilícitos eleitorais, e esses ilícitos eleitorais trazem consequências drásticas, né? Cassar o registro de alguém, né, concorrer às eleições é um direito fundamental. Cassar o diploma de alguém, o camarada foi eleito, o povo queria que ele fosse exercer o cargo e a Justiça Eleitoral vai cassar, né? Impedir alguém de concorrer a cargos eletivos são consequências drásticas, mas elas são drásticas porque os ilícitos foram graves, né? Então, a primeira questão é o abuso do poder econômico ou o abuso do poder político. E aqui uma coisa interessante. Emanuel, o que é abuso do poder econômico, né? Quando é que isso vai acontecer? Não tem uma descrição, né, como uma receita de bolo. Quando houver utilização de recursos materiais e humanos de forma a desequilibrar a disputa da eleição, ficará caracterizado o abuso do poder econômico. Então, diante de uma prestação de contas, eu posso perceber uma conduta lá e dizer, isso aqui
quebrou o equilíbrio, né? Isso aqui deu uma vantagem ao candidato que os outros não têm. Isso aqui não é permitido, né? Então, abuso do poder econômico. O abuso do poder político é quando o candidato se utiliza da máquina governamental, né? Que também lhe traz uma vantagem que os outros não têm, né? Eu vou usar os servidores da prefeitura, eu vou usar as escolas, os veículos, né? Eu vou usar os programas sociais para pedir voto para mim, né? Então, isso é que vai caracterizar o abuso do poder político. E o outro ilícito são as irregularidades na arrecadação, gastos de campanha e prestação de contas. Nesse caso aí, nós chamamos de representação por violação ao artigo 30A da Lei 9.504. Então, lá na Lei 9.504, no artigo 30A, né, diz que o candidato que praticar irregularidades na arrecadação, gastos e prestação de contas de campanha poderá ter o seu diploma cassado. Aqui tem uma coisa interessante, né? A representação do 30A, ela só é cabível contra candidato eleito. Quem não foi eleito, né, não tem diploma a ser cassado, então não vai caber essa ação. Mas vai caber uma ação por abuso de poder econômico, tá certo? E os crimes eleitorais, né? Os crimes eleitorais que podem ser detectados em uma prestação de contas estão nos artigos 348, 349, 350 e 354-A. 348, falsificar documento público. Né? Então, falsificar documento público para fins eleitorais caracteriza esse crime. 349, falsificar documento particular para fins eleitorais. O artigo 350, falsidade ideológica eleitoral. É aqui onde entra o caixa 2. Não existe um crime específico para o caixa 2, mas, normalmente, ele é enquadrado aqui. Quais seriam essas condutas desse crime aqui? Omitir informação que deveria constar na prestação de contas, né? Ou inserir informação falsa para fins eleitorais. Então, quando o candidato omite receitas, quando o candidato omite despesas na prestação de contas, caracteriza o caixa 2 e, normalmente, ele é enquadrado nesse crime aqui do artigo 350, né? E agora nós temos um crime relativamente novo, que é o crime do artigo 350-A do Código Eleitoral, que é apropriar-se candidato, administrador financeiro, ou quem de fato exerce essa função, né, o administrador financeiro da campanha, de bens, recursos ou valores destinados às campanhas eleitorais. Até 2015, as empresas, pessoas jurídicas, podiam doar para campanhas eleitorais. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, que a lei das eleições, nesse ponto, ela era inconstitucional, né, exatamente porque isso favorecia o abuso do poder econômico. Quando o Supremo Tribunal Federal passou a proibir doações de empresas às campanhas eleitorais, o que é que o Congresso Nacional fez, né? Vamos agora criar um fundo eleitoral para financiar as campanhas, né? Já que a gente não pode receber das empresas, então vamos fazer campanha com dinheiro público, né? Então, hoje, além do fundo partidário, nós temos o fundo eleitoral. O fundo partidário, a finalidade dele é a subsistência do partido, né? As despesas lá de aluguel, de transporte, água, luz, viagens dos dirigentes, etc., né? É para o dia a dia do partido. E o fundo eleitoral é para financiar campanhas. Só que o dinheiro do fundo partidário, se o partido não gastar na sua manutenção, ele pode usar em campanhas. O dinheiro é dele, né? Ele tem autonomia garantida na Constituição para gastar no que ele quiser. O fundo eleitoral, não. Se o fundo eleitoral não for utilizado na campanha, ele tem que ser devolvido, porque ele tem essa finalidade específica, né? Em relação aí, à prestação de contas.
Eu falei sobre a quitação eleitoral, né, que o candidato que não presta contas, ele deixa de ter quitação eleitoral. E aí, o que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai trazer de mais, né? Acontece que quem pretende concorrer a cargos eletivos, um dos requisitos é ter quitação eleitoral. Então, o candidato que não presta contas, ele deixa de ter quitação eleitoral pelo período equivalente à legislatura, ou seja, os próximos 4 anos. Então, nos próximos 4 anos, ele não vai poder concorrer a cargos eletivos. Não é uma inelegibilidade, mas vai produzir o mesmo efeito, né, de impedir que ele possa concorrer a cargos eletivos, né? Então, por isso que o legislador ele retirou essa consequência de quem tem contas desaprovadas, né? Quem tem contas desaprovadas, a consequência é mandar para o Ministério Público analisar e, se for o caso, entrar com a ação para pedir a cassação do registro, a cassação do diploma e a inelegibilidade como consequência, né? Quando o Ministério Público analisa uma prestação de contas, é preciso que as informações que estão ali reflitam a realidade da campanha eleitoral. E todos nós sabemos, né, que isso não é a regra, né? O que está ali na prestação de contas não corresponde à realidade da campanha. Se o Ministério Público tivesse estrutura, ele deveria acompanhar as campanhas de todos os candidatos. Isso é impossível, porque o número de candidatos é muito grande, né? Para saber se aquela prestação de contas realmente reflete, né, o que foi arrecadado e o que foi gasto ali na campanha. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Tem até umas pessoas assim que são metidas a engraçadas que dizem que na verdade, a prestação de contas é uma prestação de faz de contas, né? Porque não é muito a realidade. Quando isso acontece, né, aí você pode evidenciar os ilícitos que podem levar à cassação do registro ou à cassação do diploma do candidato e, por conseguinte, a sua inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Então, a primeira coisa que o Ministério Público se preocupa é sobre a omissão de receitas e despesas, que é o famoso Caixa 2, né? Se o Ministério Público tivesse como registrar tudo o que aconteceu na campanha, depois ficava fácil, né? Mas não tem como fazer isso. Mas, às vezes, a disparidade é tão grande que isso fica evidente, né? Então, vamos começar a trazer aqui alguns casos, que é o tema da palestra, né? Foi cassado um prefeito aqui do Ceará, né? E depois até a Justiça, o TRE reverteu. O que foi que esse candidato fez? No dia da eleição, ele sobrevoou a cidade, na cidade interior aqui do Ceará, de helicóptero, e provocou uma chuva de santinhos, né? Várias ilegalidades. No dia da eleição, não pode distribuir material de campanha. Então, ele fez a chuva de santinhos, né? O pessoal chama de derrame de santinhos ou chuva de santinhos, porque geralmente a pessoa passa no carro e joga, né? Mas nesse caso aqui foi uma chuva mesmo, porque foi um helicóptero, né? A cidade lá... Segunda coisa, né? Esse material impresso tinha informação falsa. Tinha informação falsa do candidato, né? Mas o mais grave é o seguinte, né? Quando chegou a prestação de contas, né? Rapaz, cadê os helicópteros que você usou? Cadê os helicópteros, né? Aí o candidato, que helicóptero, né? Aquele que você está dando tchau para o pessoal lá de cima, né? Não tinha, né? Não tinha. E os senhores sabem, né, que se eu utilizo algo na campanha eleitoral, um bem, um serviço,
eu não posso dizer que aquilo... Não, rapaz, foi um empresário que me deu gratuitamente, né? Não, não existe isso não. Ah, o candidato lhe emprestou o helicóptero, ele cedeu o helicóptero para você, você tem que colocar lá como doação estimável. Quanto é que custa 2 horas de helicóptero, né? Cadê? Na prestação de contas, né? Então, esse candidato, ele foi cassado por causa disso. No Rio Grande do Norte, esse aqui ainda conseguiu escapar, né? Porque a Justiça Eleitoral ela é meio seletiva, né? Então, às vezes, ela entende isso aqui em relação ao candidato, entende a mesma coisa em relação ao outro, entende de forma diferente, né? No Rio Grande do Norte, uma promotora ela fez o seguinte, ela percebeu que a candidata ia de helicóptero para os comícios. E aí, o que foi que ela fez? Ela instaurou um procedimento e todo comício ela registrava. Ó, comício em tal lugar, chegada da candidata de helicóptero. Comício em tal lugar. É proibido usar helicóptero em campanha? Não. Mas cadê na prestação de contas? Né? Vocês acham que um candidato concorrendo com o outro, um que tem um helicóptero e o outro que não tem, vocês acham que estão concorrendo em pé de igualdade? Principalmente numa cidade pequena, né? Então, esse caso do Rio Grande do Norte, né? Houve cassação por causa disso, né? Gastos que não foram colocados na prestação de contas. Em 2018, né, naquela onda do Bolsonaro, uma juíza do Mato Grosso, né, uma ex-juíza, resolveu se candidatar, né? Inclusive, ela era conhecida como Sérgio Moro de Saias, né? Foi se candidatar e foi eleita, né? Pois é. Os senhores sabem, né, que somente após o pedido de registro, o candidato tira o CNPJ, abre a conta bancária, né, e começa a arrecadar e gastar. Hoje em dia, existe a pré-campanha, né? Olha, os pré-candidatos, eles podem se manifestar na pré-campanha, né? E o TSE, eu entendia que não podia, mas o TSE disse, olha, pode fazer gastos moderados na pré-campanha. Isso é a institucionalização do Caixa 2. Ó, eu posso gastar antes do dia 15 de agosto e eu não tenho que dar a menor satisfação de onde veio o dinheiro, né? Quem foi que me deu esse dinheiro, né? E ninguém sabe o que são gastos moderados, né? Por exemplo, tem um pré-candidato ainda, né, aqui no Ceará, que ele já gastou, né, este ano de 2022, mais de R$400 mil em impulsionamentos na internet, na pré-campanha. Será que isso é gastos moderados? Isso caracteriza gasto moderado, né? Não sei se o Ministério Público Federal está de olho, né? Mas está lá, né? Está lá, pode olhar, Facebook, Instagram, tudo impulsionado, né? Mais de R$400 mil. A senadora Selma Arruda, né? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, não conheço, né? Ela extrapolou, né? Ela fez gastos exorbitantes na pré-campanha e ela foi cassada, né? Então, esse caso da Selma Arruda, ele é importante por quê? Porque o abuso de poder econômico, ele pode se configurar por fatos ocorridos antes do registro de candidatura, na pré-campanha, tá certo? Na pré-campanha, eu posso ter atos que vão caracterizar o abuso de poder econômico e vão levar à cassação do candidato. Uma outra coisa que o Ministério Público observa lá na prestação de contas são as doações de fonte vedada, né? Hoje em dia, pessoa jurídica não pode mais doar. Mas nós sabemos que a realidade é que as empresas, elas gastam dinheiro na campanha eleitoral, né? Das formas mais variadas possíveis, né? E isso sendo detectado, isso vai caracterizar o abuso do poder econômico, tá certo?
Isso pode acontecer de que forma, né? Pode acontecer por intermédio da triangulação de pessoas, né? A empresa doa para pessoas físicas que doam para o candidato, né? E aí você faz essa triangulação. O Ministério Público Eleitoral, hoje em dia, ele tem um sistema, né? Que ele repassa algumas informações, né? A inteligência artificial capta esses dados e passa essas informações para o membro do Ministério Público. Uma das informações é a seguinte: olhe, esses doadores aqui, esses CPFs, todos eles são vinculados a uma mesma pessoa jurídica, né? Bom, isso pode não ser nada, né? Isso pode não ser nada, mas isso pode ser uma triangulação, né? Eu tenho uma empresa, eu quero fazer doação para o candidato e eu instigo os meus empregados a doarem. Posso até transferir o dinheiro para eles fazerem essa doação. Então, quando vários doadores, né, têm CPFs vinculados, né, a empregadores ao mesmo CNPJ, isso já é uma informação que o Ministério Público deve investigar exatamente para detectar essa questão aí da doação de fonte vedada. Outra coisa que pode acontecer, que já chegaram casos à Justiça Eleitoral, é você utilizar a estrutura de sindicatos, de associações, de organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Então, você usar a estrutura dessas instituições para a campanha eleitoral, né? Então, não foi uma doação direta, ele não repassou o recurso, mas ao utilizar a estrutura, é uma doação estimável, né? Então, se você tiver como comprovar, né, essa movimentação, é possível aí a cassação do candidato. Pagamento de valores superiores aos pagos no mercado, né? Então, se você observa, né, notas fiscais superfaturadas, isso demanda uma investigação, né? Por que o candidato está pagando aqui por serviços gráficos 5 vezes mais do que o mercado, né? Por que ele está fazendo isso? Então, cabe aí uma investigação, principalmente em tempos de fundo eleitoral, né? Quando não existia o fundo eleitoral, né, o candidato ele ia em busca de doações e ele ia usar aquele dinheiro na campanha. Mas agora que o candidato recebe recursos públicos, né, e o fundo eleitoral, a distribuição dele, não é uma coisa muito equânime, não. Por exemplo, o PSL, que elegeu muitos deputados federais, ele desidratou, né? Depois que o Bolsonaro saiu de lá, ele desidratou. Mas, por conta dos deputados federais que ele elegeu lá em 2018, ele vai receber uma fábula de dinheiro do fundo eleitoral, né? Então, aquele dinheiro ali, né, o candidato olhando para o dinheiro e tal, né? Rapaz, isso aqui, não vou gastar isso tudo, não. Vou botar uma parte aqui no meu bolso, né? E aí, nota fiscal superfaturada e tal. A outra situação que o Ministério Público também investiga é a seguinte: a lei, ela diz que o partido tem que ter, no mínimo, 30% de candidatas do sexo feminino. E também tem que ter candidaturas de pessoas negras. Quando criaram o fundo eleitoral, né, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão dizendo assim: olhe, partidos políticos, vocês sabem, né, que o dinheiro do fundo eleitoral vocês vão ter que gastar na mesma proporção das candidaturas de gênero. Ou seja, se você tiver 30% de mulheres, obrigatoriamente você vai gastar 30% do fundo eleitoral com mulheres. Se você tiver 20% de candidaturas negras, você vai gastar. Aí os partidos disseram: não é assim, não está na lei, não, isso aí não, Supremo. Óbvio. Como é que você quer ter uma política afirmativa para aumentar a participação da mulher e você vai lançar candidatas e só vai dar dinheiro para homem? Como é que pode isso? Não faz sentido, né? Então, se
você quer aumentar a participação feminina, se essa política afirmativa está na lei, além de lançar as candidaturas, os recursos têm que ser destinados na mesma proporção. Se o Ministério Público detectar que isso não aconteceu, né, também é o caso de uma representação por violação ao artigo 30A, né, que pode levar à cassação do candidato. É muito comum ações por ausências de documentos, né, principalmente envolvendo combustíveis, né, mas em eleição municipal, né, há uma certa desorganização, né, com gastos com combustível, o candidato fornece vale combustível, e às vezes a prestação de contas não espelha a realidade, né? Outra coisa, o candidato ele vai gastando com combustível e no final vem uma nota fiscal só, uma nota fiscal global, né? De não sei quantos mil reais de combustível, né? Quer dizer, você não teve como acompanhar ali o passo a passo do gasto, né? Então, essa ausência de documentos também tem ensejado algumas ações por representação do 30A. Já caminhando aqui para o final, eu assisti um julgamento que eu achei interessante, uma coisa que não passava pela minha cabeça, né? Os senhores sabem que, terminada a campanha, né, passou o dia da eleição, o candidato não pode mais arrecadar, né? Mas pode acontecer do candidato ter mais dívidas do que ele arrecadou, né? O candidato saiu gastando, agora, cadê o dinheiro, né? Cadê o dinheiro, né? É muita confiança, né? O fornecedor que prestou serviço, forneceu bens aí para o candidato sem a garantia do pagamento, né? E o que é que a resolução diz, né? A resolução diz que, havendo débitos não quitados, esses débitos eles serão assumidos pelo partido, né? Então, o órgão de direção nacional do partido diz, não, vou assumir aqui, né? Teve até um candidato aqui em Fortaleza, há um certo tempo atrás, né? E candidato novamente, que gerou um problema, né? Porque ele ficou com um débito, né? E o partido não quis assumir, assumiu, mas não quitou, né? E etc. Mas o julgamento que eu assisti lá no TSE, que eu achei interessante, né? Eu tinha ido para Brasília, né, para o CNMP, quando a sessão terminou, o TSE era perto, né, eu fui lá, rapaz, vou lá conhecer o TSE, nunca tinha ido lá, e estava tendo esse julgamento. Um governador de um estado, se eu não me engano, Tocantins, ele foi cassado pelo seguinte, terminou a campanha, ficou um débito lá, né, de mais de 2 milhões, né, o partido assumiu o débito, mas não pagou. E os credores, né, uma empresa gráfica, uma empresa lá de veículos, não sei o que e tal, nenhuma foi atrás de receber o dinheiro. O que é que isso significa, pessoal? Se uma empresa me forneceu material gráfico, me forneceu o veículo, me forneceu o serviço, eu não paguei e a empresa deixou para lá, foi uma doação da empresa. Isso é abuso de poder econômico. A assunção do débito, da dívida pelo partido, foi só para cumprir uma formalidade da lei, né? E o candidato, ele foi cassado exatamente por conta disso, né? Então, eu vou finalizando por aqui, e o meu colega Rodrigo, né, quando eu fui convidado, eu disse, olha, a pessoa certa para falar sobre prestação de contas é o doutor Rodrigo, porque ele trabalha no TRE, ele mete a mão lá nos processos, né? Quando eu tenho uma dúvida, a primeira coisa que eu faço é consultar o livro dele, né? Ele tem um livro sobre prestação de contas, com muita jurisprudência, doutrina, né? Se mesmo assim eu ainda ficar com dúvida, aí eu ligo para ele, né? Rodrigo, esse caso aqui, o que é que tu acha, tal, né? Então, ele é a pessoa mais indicada para tirar dúvidas sobre esses aspectos contábeis, né? Qual é a posição do TSE, né? Lá no Ministério Público, nosso papel é esse, garantir que a disputa seja uma disputa com igualdade de oportunidades, dentro das regras eleitorais, né, para que, ao final, a vontade do povo, né, a soberania popular, prevaleça. Então, muito obrigado pela atenção.